Se o Corinthians for eliminado para o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira, será um dos maiores vexames de sua história e mais alguns pitaquinhos de Champions League. É isso que nós veremos no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, pois nós postamos vídeos pelo menos 5 vezes por semana. Eu sei, nós estávamos sem vídeo desde a sexta-feira, mas por motivos pessoais e por conta do carnaval, não pude gravar, pude falar dessa rodada do Paulistão, dessas quartas de finais, onde o que eu previa aconteceu, né? Os 4 grandes passaram e teremos muitos vídeos a respeito da semifinal do Campeonato Paulista e consequentemente da final. Então por isso, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo e 100% atualizado. Além disso, deixe o seu like, é muito importante o seu like, porque isso mostra para o YouTube que você tem gostado do nosso conteúdo. O YouTube vai mandar para mais pessoas e assim o canal melhora, a qualidade da câmera, do áudio, dos vídeos, da edição, tudo vai melhorando. Então eu preciso de você para que esse canal possa crescer mais e mais. Fico feliz pela meta dos 200 inscritos que batemos e agora vamos aos 300, por favor, que nós possamos conseguir a meta dos 300 até mais rápido do que nós conseguimos a dos 200. E eu conto com você, então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você gostou do conteúdo. E vamos começar a falar de Champions, até porque os jogos da Champions não é o assunto principal desse vídeo, ainda mais porque aconteceu agora no Equador. Mas nós temos aqui 2 jogos que eu queria falar um pouquinho mais, que é o jogo da terça entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o Derby de Madrid, e na quarta PSG e Liverpool. E no primeiro jogo, e por que eu vou falar só desses 2? Porque foram os 2 jogos que eu acompanhei. Acabei não podendo assistir, ver tudo a respeito das outras partidas, mas os grandes destaques ficam para a grande vitória do Bayern de Munique sobre o Bayer Leverkusen por placar de 3-0. E pela vitória do Barcelona fora de casa contra o Benfica com mais um gol do Rafinha, que está se consolidando aí como um dos principais jogadores do mundo. E hoje, na minha lista, ele estaria no top 2, concorrendo fortemente com o Salah para ser o melhor jogador do mundo. Mas vamos falar desse derby. O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid pelo placar de 2-1. Não foi um jogo dominado pelo Real Madrid. O Real Madrid teve mais finalizações, mas não foi um jogo onde o Real Madrid foi para cima o jogo todo. Teve períodos, um período onde o Real Madrid foi melhor, um período onde o Atlético foi melhor. Na hora que o Real Madrid fez o segundo gol, o gol da vitória, o Atlético de Madrid, ele estava assim, tendo um domínio da posse, conseguindo trocar bem a bola e começando a ter oportunidades. Mas falando dos gols, o primeiro gol foi um belíssimo gol do Rodrigo, numa assistência, um lançamento perfeito do Valverde, e o Rodrigo veio por dentro, veio cortando e bateu de perna esquerda, um golaço. O Rodrigo é um dos principais jogadores do Real Madrid, joga muito bem, é um ótimo jogador e acho que hoje na Europa ele seria titular em quase todos os times. É difícil de pensar um time que o Rodrigo não seria titular, porque ele realmente tem muita qualidade e às vezes eu acho que ele é pouco valorizado no Real Madrid. Às vezes pela torcida, muito pela imprensa espanhola, que se importam muito com Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé. Mas o Rodrigo é peça-chave e muito importante do sucesso desse Real Madrid. Por isso que ele fez um belo gol com uma noção de posicionamento incrível. Já o Atlético empatou também com um golaço talvez mais bonito do Julián Álvares, sim, o ex-reserva do Haaland no City. Foi pro Atlético de Madrid e tá metendo muito gol, tá fazendo muito gol, fez um golaço, um chute assim, perfeito, com Courtois no gol, só ali a bola entraria e lá ela entrou, bateu na trave, vindo para dentro, assim, lindo gol, um chute colocado maravilhoso ali na entrada da grande área. E ali caraca, um jogo interessante. Eu pensei que o jogo seria melhor no segundo tempo, mas foi um jogo muito estudado e é clássico também, ninguém quer perder o clássico. E mesmo se o Real Madrid empatasse, eu acredito que o Real Madrid seria favorito na volta, porque a gente sabe como esse time tem um pacto na UEFA Champions League. Mas às vezes assim, o Real Madrid foi vencedor por conta de Brahim Dias. Ninguém esperava que com a falta de Jude Bellingham, o Brahim Dias seria uma das estrelas do time. Ele já estava fazendo um grande jogo, muito bom na partida, e ele fez um golaço, que foi um golaço muito esquisito e muito cagado. Porque se você vê pela câmera de trás do gol, aquele drible magistral que ele dá no Jiménez, ele simplesmente torce o tornozelo. Ele tá indo pra cima assim, pedalando pra cima do Jiménez, e o pé dele vira, no que o pé dele vira, o Jiménez cai. E aí ele consegue se levantar, não sei como não machucou aquilo, mas ele foi forte, levantou, já cortou pra direitinho e bateu no cantinho. E parece que ele entortou o Jiménez ali do jeito que ele quis, mas não foi isso, ele simplesmente tropeçou e tipo, torceu o tornozelo ali. Foi muito bizarro aquele gol, se você olhar desse jeito, mas
coroa a grande partida do Brahim Dias e como ele mereceu. E o Real Madrid também mereceu a vitória, mesmo que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, que eram os grandes nomes do time, as grandes esperanças para essa partida, eles não jogaram bem, eles não tiveram grande importância na partida, principalmente o Mbappé, que errou muita coisa, errou muitos domínios, mas assim, o Real Madrid ganhou, e agora na próxima quarta-feira tem o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, e é muito favorito, na minha opinião, mesmo que o placar for simples, é muito difícil para o Atlético ir lá e vencer, mas também tem ótimos jogadores, tem o Julián Álvares, está fazendo uma ótima temporada, tem o Griezmann, tem uma boa zaga, tem um bom meio de campo, com o Depou ali sendo o pulmão do time, então nós teremos um ótimo jogo. E já falando do jogo de hoje entre PSG e Liverpool, foi assim, eu senti pena do PSG, eu não me importo muito com o PSG pensando em torcida, mas o que aconteceu com o PSG hoje é coisa de você ter pena, de você ter compaixão, de você falar, que dó, como esse time mereceu vencer a partida hoje. Pelas minhas contas, o Alisson fez 10 defesas difíceis. Pelo menos umas 5 foram defesaças, assim, defesas extraordinárias. Ele teve uma partida brilhante, foi a principal atuação de um goleiro nessa temporada, isso sem dúvidas, e tem gente ainda que fala que o Alisson não devia ser convocado para a seleção, sendo que ele, na minha opinião, é disparado o melhor goleiro que nós temos, mesmo que na seleção ele não brilhe e tudo, não tem um melhor que ele. Mas que jogo do Alisson, e acho que pro PSG, que teve 27 finalizações, sim, 27, bateu o recorde deles na temporada e teve o recorde dele na Champions League com 27 finalizações, faltou ter um craque no time, faltou ter um Messi, um Mbappé, um Neymar como já teve, porque de resto o time jogou muito bem, e o Dembélé desequilibrou muito o jogo, ele foi muito bem ali para cima do Alexander-Arnold, fez várias jogadas maravilhosas, ele tá com vontade, é um dos melhores jogadores do mundo, dribla muito bem, finaliza muito forte, ele chuta bem com as duas pernas. Ele foi muito bem no jogo, mas o gol não saiu, bola na trave, Alisson operando milagres atrás de milagres. Acabou que o PSG foi punido no final do jogo, porque o Liverpool, gente, durante o jogo inteiro não conseguia passar do meio de campo. Sinceramente, o Liverpool perdia todas as bolas para a equipe do PSG, todos os confrontos, e simplesmente saiu vitorioso do Parque dos Príncipes, porque aos 40 minutos do segundo tempo, Mohamed Salah foi substituído por Elliott, e na primeira chance dele, com alguns segundos em campo, recebeu um passe do Darwin Núñez cara a cara e guardou, não teve chances para o Donnarumma, que até tocou na bola, e assim, eu fico pensando no Donnarumma, ele, caraca, mano, a gente teve várias chances, o Alisson lá fez 20 mil defesas, a primeira que vai no gol aqui, a bola passa, mano, mas não acho que ele falhou, ele esticou o braço, a bola bateu no braço dele, mas foi um chute muito bom do Elliott, e caraca, o Liverpool venceu esse jogo, não sei como, apenas com 2 finalizações na partida contra 27 do adversário. E isso mostra como o futebol é imprevisível, não tem como você olhar para o futebol e não se apaixonar como partidas como essa. Mesmo que, caraca, o torcedor do PSG tem que estar furioso agora, mas também a gente não tem muito torcedor do PSG aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer jeito, se fosse no basquete, o PSG teria abrido 30 pontos de vantagem e não teria mais como o Liverpool empatar. Se fosse no vôlei, era 3-0 tranquilo. Se fosse na NFL, era 4 touchdowns de vantagem tranquilo, mas o futebol não é assim. O futebol é diferente, o futebol é um esporte único. E é o maior esporte por conta disso também. Por conta dessa imprevisibilidade, onde um time pode amassar e perder o jogo. Como foi isso? Como foi o PSG de hoje, que agora tem que ir a Liverpool na próxima terça-feira para jogar em Anfield. Vai ser muito difícil, acredito que o Liverpool vai jogar com mais tranquilidade. O Salah, que hoje foi horrível, tanto na parte coletiva quanto na parte individual, provavelmente vai jogar bem. O Van Dijk errou umas bolas hoje que a gente não está acostumado a ele errar, provavelmente ele vai ser o Van Dijk que a gente conhece, e se o Alisson mantiver a atuação que ele teve hoje, o Liverpool vai passar com tranquilidade. Então, encaminhadas essas quartas de finais da UEFA Champions League, vamos falar do que você realmente está aqui esperando para ver, que é de Corinthians. O que foi isso, Corinthians? O Corinthians passou uma vergonha tremenda jogando no Equador contra o Barcelona de Guayaquil. Foi amassado desde o primeiro minuto do jogo, e isso, assim, me deixa chocado, porque é o Corinthians, a melhor campanha aí do Paulista, passou sufoco contra a Universidade Católica da Venezuela, mas
caraca, ligou o alerta, né? Vai para Barcelona, vai lá jogar contra o Barcelona, vai jogar bem, vai melhorar, vai conseguir pelo menos sair com empate. E a gente viu um Corinthians extremamente apático. Foi horrível e muito se deve isso ao seu péssimo treinador, que é o Ramon Dias. O Ramon Dias começou com 3 zagueiros, 2 alas, apenas 2 meio-campistas e o trio lá na frente. O trio que hoje não fez nada. E com um time bom que o Corinthians tem, não dá pra você ficar dependendo de uma jogada genial do Depay, não dá pra você ficar dependendo de uma arrancada boa do Garro, de um passe maravilhoso do Garro. Isso é um jogo muito pobre. O Ramon Dias tem mostrado um jogo muito pobre pro corintiano. Entrando com o Chola, com o Choca, entrando com o Gustavo Henrique e com o Félix Torres, esse trio de zagueiros, ele matou o time completamente, com os alas Hugo e Mateuzinho, do meio Bidon com o Alex Santana, que até acho que foi o único que dá para se isentar um pouco desse jogo, foi o Alex Santana, mas assim, nota 5, nota 6 para ele, não é que ele foi bem, é que todo mundo foi muito abaixo, e o trio simplesmente inexistente. Você viu alguma coisa do Yuri Alberto no jogo? Não. Você viu o Garro no primeiro tempo? Teve aquela arrancada, tinha o Yuri Alberto no meio, não tocou, enrolou, brigou ali com o zagueiro, perdeu a bola, mas você viu ele fazendo alguma coisa? O Depay teve uma chance no segundo tempo, inclusive foi a primeira chance do Corinthians aos 65 minutos, aos 20 do segundo tempo, o Corinthians teve a primeira chance. O jogo estava só 1-0 pro Barcelona. E o Depay chutou nas mãos do goleiro ali, foi uma chance clara porque estava perto, mas ele acabou chutando muito fraco, na direção errada. E que jogo pobre, que jogo horroroso do Corinthians. Não tem como. Pra mim, de verdade, hoje, o Ramon tinha que ser demitido. Eu não sou a favor dessa demissão do técnico dessa maneira, mas o Corinthians não joga bem já faz um tempo. Eu falei aqui nesse canal já, nos jogos importantes, nos jogos contra times da Série A, nos jogos que realmente valeu, o Corinthians jogou mal. O Corinthians jogou mal todos os jogos, teve um desempenho ruim. O Corinthians teve um desempenho ruim nos 3 clássicos do Campeonato Paulista que teve na fase de grupos. E agora vai ter um clássico agora, e tá assim, com uma corda no pescoço. O Ramon tá com a corda no pescoço e o time do Corinthians tá com a corda no pescoço porque pode ser eliminado do Paulista e da Libertadores na mesma semana. Não era isso que o torcedor do Corinthians estava pensando. Não era isso que estavam pensando de Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay lá na frente. Esse é um Corinthians completamente diferente do que todos esperavam. E assim, aquelas vitórias por 2-1 no Campeonato Paulista contra times como o Noroeste, simplesmente acho que só maquiaram um pouco, mostrou um pouco de uma hipocrisia de que o time tá bem e tá jogando bem, e não tá jogando bem, tá jogando muito mal, inclusive. O Barcelona tomou conta do primeiro ao último minuto do jogo, com várias oportunidades. No primeiro tempo foram vários chutes de fora da área muito perigosos, cruzamentos que a bola passava na frente do gol, um Corinthians completamente perdido em campo, todas as sobras eram do Barcelona, todo rebote de dentro da área ia para um jogador do Barcelona de Guayaquil, que foi coroado no final do primeiro tempo numa bobagem do Choca, o JP, o zagueiro do Corinthians, camisa 47, onde ele estava na frente do atacante do Barcelona, estava na frente, ele podia chegar, podia rasgar, podia ver que ia perder velocidade, só cercar. Ele vai lá, na hora que o jogador toca na bola, leva para linha de fundo, ele vai lá e dá um rapa, dá um trança-pé, dá uma trombada muito faltosa, não tem o que reclamar, pênalti para o Barcelona. Nos acréscimos do primeiro tempo, Coroça faz o primeiro gol para a equipe de Guayaquil. E o segundo tempo pensei, caraca, o Ramon vai substituir, vai tirar esses 3 zagueiros que não sei por que ele quis começar assim, está jogando contra o Barcelona de Guayaquil, você é o Corinthians, você tem que se impor, independente de onde você está jogando, você tem que jogar para cima, não dá para jogar desse jeito, com 3 zagueiros, esse time não funciona assim, e olha essa defesa, uma peneira do Corinthians. E aí você vê o segundo tempo, a gente pensando, caraca, o Corinthians vai bem, o Corinthians vai pra cima, o Corinthians vai conseguir fazer algum gol. E não conseguiu fazer nada. O controle do jogo era do Barcelona de Guayaquil, que conseguiu criar até mais no segundo tempo, tendo mais oportunidades de gol, sendo mais perigoso, e chegou ao gol, o segundo gol, um gol contra do Gustavo Henrique, que por sorte foi revisado e foi marcado impedimento. Inclusive 5 minutos para a arbitragem marcar esse impedimento. Tava claro o impedimento, e aí o árbitro foi chamado lá no VAR para ver se o jogador participa, o que não faz sentido, porque é ele que disputa a bola com o Gustavo Henrique, então foi muito bem anulado, mas 5 minutos para decidir essa anulação é sacanagem.
mas mesmo assim o Corinthians se livrou de tomar o segundo para tomar depois o segundo e posteriormente o terceiro. E o segundo gol mostrou assim como essa defesa do Corinthians é frágil, é fraca, é ruim, porque os jogadores do Barcelona de Guayaquil pareciam o Messi e o Cristiano Ronaldo no auge tabelando, parecia o trio MSN ali, e é o Barcelona de Guayaquil, que estava 12 partidas sem vencer um time brasileiro, com 6 derrotas e 6 empates. Não ganhava um time brasileiro desde 2021, quando ganhou do Santos, na fase de grupos da Libertadores por 3-1. Então é vejatório essa partida. É horrível essa partida. Uma troca de passes envolvente e um cruzamento no meio, André Ramalho, parado. O atacante passa por ele com a maior tranquilidade, toca de cabeça, sem chances pro Hugo. Sabe, o Corinthians ali entrou em parafuso, entrou em choque. E aí foi se arriscar, foi tentar fazer alguma coisa, e aí simplesmente virou a coisa mais desorganizada do mundo, onde cada roubada de bola do Barcelona era um Deus nos acuda. Era uma chance clara de gol. E foi assim, e o Coroça, o bendito do Coroça, fez mais um gol pro Barcelona, fez o 3-0 num Corinthians todo desorganizado. Ele recebeu a bola na entrada da área, o Hugo já estava fora do gol. Ele chutou, a bola teve um leve desvio que matou os 3 zagueiros que estavam ali dentro do gol, fazendo 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. Depois disso, o Corinthians tentou um abafo e teve uma chance com o Maicon, um chute fora da área que a bola bateu na trave. Mas, cara, é bizarro isso, é bizarro essa partida do Corinthians. 3-0 jogando lá no Equador. E agora, e se for eliminado no domingo pro Santos? Que não é algo extremamente difícil de acontecer. Inclusive, amigos meus corintianos já estão falando, o Santos é favorito pro jogo. Porque a pressão que vai estar dentro da Neoquímica Arena, os jogadores sem confiança nenhuma, essa qualidade de jogo péssima, acho que a chance do Corinthians é o Ramon ser demitido logo. Inclusive, eu nem sei se ele foi demitido, eu acredito que não, mas ele tinha que ser demitido. Me desculpa, que coisa horrorosa o trabalho do Ramon nesse ano. Acho que aquelas vitórias do ano passado, aquelas 9 vitórias, sabe, foi um acaso, porque, meu Deus do céu, é horrível esse treinador, horrível pro Corinthians. Mas o que mostra mesmo como esse jogo foi péssimo foi a entrevista do Maicon depois da partida, onde ele quase chorou ali na entrevista, falando que o time foi humilhado, o time jogou muito, muito mal, que ele estava com vergonha de dar aquela entrevista, vergonha de falar pro torcedor corintiano, até porque ele é um corintiano, então ele também devia estar sentindo aquela tristeza gigantesca daquela situação. Mas agora trabalhar, se esforçar ao máximo para classificar no domingo, porque a classificação no domingo pode ainda proporcionar uma esperança grande para o jogo de quarta-feira. Acho que ainda dá? Acho que ainda dá. O Corinthians tem um time forte que pode jogar muito bem. O Corinthians tem Depay, Garro e Yuri na frente. O time pode jogar bola. Tem um Carrilho que é bom de bola. Tem um Alex Santana que é muito bom. Tem zagueiros bons, mas que estão jogando nada. Estão jogando muito mal, muito mal. Laterais que estão horríveis no time, horrorosos. Então o Corinthians precisa de uma mudança urgente, porque senão vai ficar fora do Paulista e o principal, vai cair para a Sul-Americana, vai ficar fora da Libertadores. Então o jogo de domingo é extremamente importante, ainda mais para ganhar confiança para o jogo da Libertadores. Mas parece que o Corinthians entrou para jogar uma partida contra o Noroeste, fora de casa, com preguiça, e o Barcelona jogou realmente para jogar uma partida eliminatória de Copa Libertadores da América. Então o Corinthians precisa rever os seus princípios ali, porque entrar desse jeito, num jogo tão importante, o Maicon até mesmo falou, a gente lutou tanto para estar aqui, conseguiu 9 vitórias em sequência para conseguir classificar para Libertadores. Para fazer isso, seria melhor ter ficado em 10º, ter ficado ali no meio de tabela, que não passaria a vergonha que passou hoje, e uma provável vergonha em não se classificar e ser eliminado pela segunda vez na pré-Libertadores, lembrando a de 2020, que perdeu pro Guarani do Paraguai, aquele Corinthians do Luan lá, que era horroroso. Esse Corinthians não é horroroso e tá passando uma vergonha gigantesca. Mas e você, corintiano? O que você achou do jogo do Corinthians? Deixa aqui embaixo o seu comentário e quero que você desabafe aqui tudo que você tem pensado. Se você é torcedor rival, deixa aqui embaixo seu comentário zoando, brincando com o torcedor do Corinthians. E fora isso, por favor, deixe seu like, compartilhe os seus vídeos, compartilhe os meus vídeos nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Aqui na descrição nós temos o nosso Instagram e temos o nosso Instagram, e aqui tá aparecendo alguns vídeos também que você pode estar lá conferindo. Maratona no nosso canal, que nós vamos aqui a partir de agora postar vídeos todos os dias. E fique com Deus, muito obrigado pela sua audiência. Tenham juízo
e um abraço. Até mais. Tchau!